Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei nº 9.394 de 1996. Da Educação, Título 1, Artigo 1º. O primeiro artigo da LDB conceitua a educação num sentido abrangente, englobando os processos formativos. Esses processos se desenvolvem na vida familiar e também nas instituições de ensino, na convivência humana, no trabalho, nas organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais e nos movimentos sociais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, disciplina sobre a educação escolar. Esta educação se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Deve vincular-se ao mundo do trabalho e também às práticas sociais. Dos princípios e fins da educação nacional, título 2, artigo 2º e 3º. O artigo 2º da LDB diz que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade. São valores universais, estão presentes na Constituição Brasileira no artigo 3º, onde diz que um dos objetivos fundamentais da unidade federativa do Brasil é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. As finalidades da educação nacional, que são 3: o pleno desenvolvimento do educando, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O artigo 3º da LDB diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Basta perguntarmos que homem queremos formar e então vamos encontrar várias respostas, porque vai depender da tendência pedagógica ou corrente filosófica que a pessoa acredita. Outro princípio é o de liberdade, liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar. A própria divulgação é ampla, é a divulgação da cultura, do pensamento, da arte e do saber. O respeito à liberdade e o apreço à tolerância para uma melhor convivência humana, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, consideração com a diversidade étnico-racial. Isto foi incluído pela Lei 12.796 de 2013, coexistência tanto de instituições públicas quanto privadas, gratuidade do ensino público e também gestão democrática no ensino público, cuidar, porque aqui não se estende para o ensino privado, apenas ensino público. Garantia de qualidade, um padrão de qualidade mínimo, valorização tanto dos profissionais da educação escolar, que veremos à frente no artigo 67, e também valorização da experiência extraescolar, a valorização da experiência de vida de cada aluno, e por último a vinculação entre a educação escolar, o mundo do trabalho e as práticas sociais. Vale reforçar que o princípio acrescentado em 2013 foi este aqui, o da consideração com a diversidade étnico-racial. Do direito à educação e do dever de educar, título 3, artigo 4º ao 7º. Dever do Estado com educação escolar pública. De acordo com o artigo 4º da LDB, o dever do Estado será efetivado mediante garantias. Garantia de uma educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Garantia de educação infantil gratuita até 5 anos de idade. Acesso ao ensino fundamental e médio para os que não concluíram em idade própria, no ensino público e gratuito. Atendimento para educandos com deficiência, transtornos globais e altas habilidades ou superdotação, totalmente gratuito. Garantia de acesso ao ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Oferta ainda de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades.
garantindo àqueles que são trabalhadores acesso e permanência na escola. Atendimento também a todas as etapas da educação básica com programas suplementares, material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Padrões mínimos de qualidade de ensino, com variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem. Temos ainda acesso aos níveis elevados de ensino, de pesquisa, de criação artística e vaga tanto na educação infantil ou ensino fundamental mais próxima da residência a partir dos 4 anos de idade. Alguns incisos deste artigo 4º foram alterados pela Lei 12.796, ano 2013. Onde nós tínhamos o ensino fundamental como obrigatório, agora temos a educação básica como obrigatória e gratuita. E a educação básica organizada da seguinte forma: primeiramente, a pré-escola. Observem aqui que não é a creche, mas a obrigatoriedade começa com a pré-escola a partir dos 4 anos. Em seguida, o ensino fundamental e, por último, o ensino médio, que é a última etapa da educação básica. A mudança no inciso sobre educação infantil está relacionada à idade, anteriormente até 6 anos, agora até 5 anos de idade. Quanto ao acesso à educação para aqueles que não concluíram a idade própria, a lei menciona agora, além do ensino fundamental, a questão do ensino médio. Não fala sobre obrigatoriedade, mas sobre o ensino público e gratuito. No inciso onde antes nós líamos atendimento para educandos com necessidades especiais, agora lemos para atendimento de educandos com deficiência, transtornos globais, altas habilidades e superdotação. A palavra-chave permanece, que é preferencialmente. Preferencialmente oferecida em rede regular de ensino, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Ainda sobre o título 3, Direito à Educação e Dever de Educar, vamos analisar o artigo 5º, que fala sobre a educação básica obrigatória, como um direito público subjetivo, ou seja, qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, podem acionar o poder público para exigir a educação básica, exigir da autoridade competente. O artigo 6º da LDB diz que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Este título deixa claro que o poder público deverá recensear anualmente, ou fazer um recenseamento anual das crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica, fazer-lhes chamada pública e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Segundo o artigo 7º da LDB, o ensino é livre à iniciativa privada, mas deverão atender a algumas condições. Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Segundo, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Terceiro, capacidade de autofinanciamento, com algumas ressalvas já previstas na Constituição. Da Organização da Educação Nacional, título 4, artigo 8º ao artigo 20. Organização da Educação Nacional. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino, mas caberá à União coordenar a política nacional de educação. A União irá articular os diferentes níveis e sistemas de ensino, exercendo algumas funções. Função normativa: as normas estabelecidas deverão ser seguidas pelos demais sistemas. Função redistributiva:
Nesta função, irá redistribuir os recursos financeiros e função supletiva em relação às demais instâncias. Vamos conhecer agora algumas incumbências da União, dos Estados e dos municípios. Em relação ao Distrito Federal, aplica-se as competências relacionadas aos estados e aos municípios. Incumbências da União. A União deve organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos Territórios, elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios. Deve ainda prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e aos municípios para que desenvolvam seus sistemas de ensino e também para o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, que hoje é a educação básica. Assim, a União estará exercendo também sua função redistributiva e supletiva. Deve estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e médio, em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios, para nortear os currículos e também os conteúdos mínimos, assegurando assim a formação básica comum a todo cidadão. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação, assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar do ensino fundamental, médio e superior. Temos Prova Brasil, SAEB, Enem, ENAD. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar respectivamente os cursos das instituições de educação superior. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior. Na estrutura educacional haverá ainda um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão. Os estados incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, assegurando a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que o demandarem. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Os municípios incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando as políticas e planos da União e dos Estados. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino e oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. Importante, com prioridade, o ensino fundamental. Será permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência, que são a educação infantil e o ensino fundamental. Assumir transporte escolar dos alunos da rede municipal. As incumbências da União está no artigo 9º da LDB e as incumbências do Estado está no artigo 10 da LDB, já as incumbências do município no artigo 11.
Quanto ao Distrito Federal, aplicar-se-ão as incumbências relacionadas ao Estado e ao município. Observem que para facilitar a memorização colocamos com cores iguais as competências semelhantes. O que vai diferenciar é a área de atuação. Os sistemas de ensino definirão as normas para a gestão democrática. Esta gestão se dará no ensino público, na educação básica e baseada em 2 princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica da escola e participação da comunidade escolar e local nos conselhos escolares ou equivalente. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia. Essa autonomia, no aspecto de autonomia pedagógica, autonomia administrativa e autonomia da gestão financeira. Observadas, é claro, as normas gerais de direito financeiro público. De acordo com o artigo 16, 17 e 18 da LDB, os sistemas de ensino são constituídos da seguinte forma: Sistema Federal de Ensino compreende instituições de ensino mantidas pela União. Já o Sistema de Ensino dos Estados e Distrito Federal compreende instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. O Sistema Municipal de Ensino compreende instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal. O Sistema de Ensino Federal compreende instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. Já os sistemas de ensino dos estados e instituições de educação superior também, mas mantidas pelo Poder Público Municipal. Aos sistemas de ensino dos estados e Distrito Federal compreendem ainda as instituições de ensino fundamental e médio criados e mantidos pela iniciativa privada. Temos que estar atentos à diferença aqui do sistema municipal, que são as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Quanto aos órgãos, pertence ao sistema federal os órgãos federais de educação. No sistema estadual e do Distrito Federal, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal. Sistema municipal, órgãos municipais de educação. Lembrando que, em relação ao Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino. Fiquem atentos para este comparativo entre o artigo 12 e artigo 13 da LDB. O artigo 12 fala sobre as incumbências dos estabelecimentos de ensino e o artigo 13 sobre as incumbências dos docentes. Compete ao estabelecimento de ensino administrar seu pessoal e seus recursos financeiros e materiais, elaborar e executar sua proposta pedagógica e ao professor participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Portanto, ao estabelecimento elaborar e executar o chamado PP ou PPP, proposta pedagógica, o projeto político pedagógico, e aos professores participar da elaboração desta proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Os estabelecimentos de ensino devem velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, e o docente deve elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Os estabelecimentos de ensino devem assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos. O professor deve ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Quanto à recuperação, os estabelecimentos de ensino devem prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento
e os professores, o corpo docente deve estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Os estabelecimentos de ensino devem também articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Os professores devem colaborar com essas atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. É incumbência da escola informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola, e aos professores zelar pela aprendizagem dos seus alunos. Última incumbência dos estabelecimentos de ensino mencionados no artigo 12 da LDB: notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz da comarca e ao Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Portanto, cabe à escola notificar ao Conselho Tutelar, ao juiz da comarca e ao Ministério Público esta relação dos alunos faltosos. No artigo 19 da LDB diz que as instituições classificam-se em públicas e privadas, e as instituições privadas se enquadrarão nas seguintes categorias: particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Instituições comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade. Instituições confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, que atendem à orientação confessional e ideologia específicas. Instituições filantrópicas, na forma da lei. Dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Título 5, do artigo 21 até o artigo 60. Composição dos níveis escolares. A educação escolar compõe-se de educação básica e também de educação superior. A educação básica é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Na educação infantil, nós temos a creche para crianças de 0 a 3 anos de idade e a pré-escola para crianças de 4 e 5 anos. A partir dos 6 anos de idade, ele entra no primeiro ano do ensino fundamental e a primeira etapa vai do 1º ao 5º ano. Depois, ele começa o 6º ano, que irá até o 9º ano, terminando assim a segunda etapa do ensino fundamental. O ensino médio organizado em séries deverá ter no mínimo 3 anos, 1º ano, 2º e 3º ano. Assim, o aluno concluirá a educação básica aos 17 anos de idade. Dando prosseguimento aos estudos, vem a educação superior, que o aluno levará 2, 3, 4, 5, 6 anos ou mais, dependendo do curso que ele escolher. Vale a pena recordarmos algumas mudanças que já ocorreram na LDB. A obrigatoriedade, que era aos 7, passou para 6 e atualmente a obrigatoriedade dos estudos está a partir dos 4 anos de idade. O ensino fundamental, o primeiro ano inicia-se aos 6 anos e não aos 7. A finalização do ensino fundamental não é mais no 8º ano e sim no 9º ano. Mas qual a finalidade da educação básica? No artigo 22 encontramos a resposta. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar a formação para o exercício da cidadania, fornecer meios para progredir no trabalho e estudos. O artigo 23 da LDB diz que a educação básica poderá ser organizada de diferentes formas, em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, como ocorre em locais de períodos agrícolas,
grupos não seriados e outra forma diversa desde que atenda o interesse do processo de aprendizagem. Segundo o artigo 24, o nível fundamental e médio deverá ter uma carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver. A frequência fica a cargo da escola e é exigida uma frequência mínima de 75% do total de horas letivas para a aprovação do aluno. Quanto à verificação do rendimento escolar, devemos observar alguns critérios. Primeiro, avaliação contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e também dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Segundo a LDB, existe ainda a possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar e possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado e aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Para os casos de baixo rendimento escolar, a lei exige a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo. A escola poderá reclassificar os alunos, mas tendo como base as normas curriculares gerais, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas e também independentemente de escolarização anterior, mediante, é claro, uma avaliação feita pela escola que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato. O calendário escolar da educação básica deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, mas sem com isso reduzir o número de horas letivas. De acordo com o artigo 26 da LDB, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e também do ensino médio deverão ter uma base nacional comum. Essa base nacional comum será complementada pela parte diversificada. A parte diversificada será estabelecida pelos sistemas de ensino e pelos estabelecimentos escolares, de acordo com as características regionais e locais. Os currículos devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constitui um componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições de diferentes culturas, etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente indígena, africana e europeia. A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do estudo da arte. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, mas é facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, seja maior de 30 anos de idade, ou que estiver prestando serviço militar inicial ou, em situação semelhante, estiver obrigado à prática da educação física, aquele amparado pelo Decreto-Lei 1044, relacionado a condições de saúde, e ao que tenha prole. Na parte diversificada do currículo será incluído obrigatoriamente, a partir da 5ª série, pelo menos uma língua estrangeira moderna, que será escolhida pela comunidade escolar dentro das possibilidades da própria instituição. O estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. A educação ambiental deve integrar os conteúdos obrigatórios do ensino fundamental e médio e deve incluir ainda os princípios de proteção e defesa civil.
Vamos recapitular o currículo para a educação básica: língua portuguesa e matemática, conhecimento do mundo físico e natural, estudo da realidade social e política, especialmente Brasil, arte como componente curricular, história do Brasil, música como conteúdo do componente curricular arte, educação física, língua estrangeira a partir da 5ª série, estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, ministrada em todo o currículo escolar, mas especialmente nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras. Estudo da educação ambiental integrado aos conteúdos obrigatórios. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. O conteúdo programático incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir destes dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. A Lei nº 13.006, de 26 de junho de 2014, acrescentou ao artigo 26 da LDB o seguinte parágrafo: constituirá componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, filmes de produção nacional, sendo a sua exibição obrigatória de no mínimo 2 horas mensais. A Lei 13.010, de 26 de junho de 2014, acrescentou mais um parágrafo ao artigo 26 da LDB. Serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente, tendo como diretriz o ECA, ou seja, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Primeiro, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, orientação para o trabalho e promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Educação básica para a população rural, artigo 28. Sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas, e ainda adequação à natureza do trabalho na zona rural. A Lei nº 12.960, de 27 de março de 2014, acrescentou um parágrafo único ao artigo 28 da LDB. O fechamento de escolas do campo, quilombolas e indígenas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Educação infantil, artigo 29, 30 e 31 da LDB. Educação infantil, primeira etapa da educação básica, será oferecida em creches e pré-escolas. Creches para crianças até 3 anos de idade e pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. Educação infantil tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade em seus aspectos intelectual, físico, psicológico e social. A carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional.
e o atendimento à criança no mínimo de 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Outra regra da educação infantil é o controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar. Uma frequência mínima será exigida de 60% do total de horas. A avaliação da criança será feita mediante acompanhamento e registro sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Mas será feita a expedição de documentos que permitam atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Ensino fundamental, artigo 32, 33 e 34. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito na escola pública. Inicia-se aos 6 anos de idade e tem duração de 9 anos. O ensino fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e valores que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. E o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, mas será assegurado às comunidades indígenas a utilização em suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A jornada escolar incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Portanto, o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069 de 90, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, mas deve assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas também de proselitismo. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Ensino médio, etapa final da educação básica, tem como finalidades a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando assim o prosseguimento de estudos. A preparação básica para o trabalho e a cidadania para continuar aprendendo. Deste modo, o aluno será capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. O aprimoramento como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, e ainda a compreensão científico-tecnológicos dos processos produtivos, onde poderá relacionar teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Ensino médio. Componentes curriculares, recordando o artigo 26, complementado pelo artigo 36 da LDB. Resumo dos componentes curriculares. Na área de linguagens, língua portuguesa, língua materna para populações indígenas, língua estrangeira moderna, uma obrigatória escolhida pela comunidade e uma segunda em caráter optativo dentro das possibilidades da instituição. Arte em suas diferentes linguagens e educação física, matemática, ciências da natureza, incluindo biologia, física e química, e ciências humanas com história, geografia, filosofia e sociologia. Lembrando que filosofia e sociologia são disciplinas obrigatórias em
todas as séries do ensino médio. Os conteúdos, as metodologias e a avaliação devem ser organizados de tal forma que, ao final do ensino médio, o educando demonstre domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna e conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. O currículo do ensino médio adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes. Educação profissional técnica de nível médio. Atendida a formação geral do educando, o ensino médio poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Será desenvolvida das seguintes formas: articulada ou subsequente, articulada com o ensino médio ou subsequente para quem já concluiu o ensino médio. A forma articulada se divide em integrada e concomitante. A forma integrada é oferecida somente para quem já concluiu o ensino médio, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. A concomitante é oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e pode ocorrer na mesma instituição de ensino, aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis, ou em instituições distintas de ensino, aproveitando-se também as oportunidades educacionais disponíveis, ou ainda em instituições distintas, mediante convênios de intercomplementariedade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento do projeto pedagógico unificado. Recapitulando, a educação profissional técnica de nível médio poderá se desenvolver de duas formas: articulada com o ensino médio ou subsequente para quem já concluiu o ensino médio. A articulada com o ensino médio poderá ser integrada ou concomitante. A integrada é a que é feita na mesma instituição com a mesma matrícula para o curso do ensino médio e para a habilitação profissional. Já a concomitante, com matrículas distintas, e pode ser na mesma instituição ou instituições distintas, ou instituições através de convênios. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar os objetivos das diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação e ainda as normas complementares dos sistemas de ensino, bem como as exigências das instituições de ensino através de seu projeto pedagógico. Educação de jovens e adultos, artigo 37 e 38 da LDB. A educação de jovens e adultos é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e ensino médio na idade própria. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente cursos e exames supletivos para jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oferecendo oportunidades educacionais apropriadas e considerando as características do alunado, seu interesse e condições de vida e de trabalho. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, isto mediante ações integradas e complementares entre si. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando o aluno ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames de conclusão se darão em dois níveis: ensino fundamental e ensino médio, no nível de conclusão do ensino fundamental para maiores de 15 anos, no nível de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. Lembrando que os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais poderão também ser aferidos e reconhecidos mediante exames. Educação profissional e tecnológica, do artigo 39 ao artigo 42. A educação profissional e tecnológica integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e também às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, e abrangerá os seguintes cursos: de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, de educação profissional técnica, nível médio,
ou de educação profissional tecnológica, de graduação e pós-graduação. Este último nível de graduação e pós-graduação deverá estar de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão ainda cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada à matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Educação superior, do artigo 43 até o artigo 57. Vamos conhecer as finalidades da educação superior. Primeiro, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, colaborando na sua formação contínua e também sua participação no desenvolvimento da sociedade brasileira. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura. Desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Promover a difusão de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade. E comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, possibilitando a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Estimular o conhecimento do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. A educação superior tem por finalidade ainda atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica. Isto mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. Este inciso foi incluído pela Lei nº 13.174 de 2015. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Cursos sequenciais, por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente, tenham sido classificados em processo seletivo. Cursos de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado, doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Cursos de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada instituição de ensino superior. As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas do sistema de ensino. Os resultados do processo seletivo da graduação serão tornados públicos pelas instituições de ensino superior, sendo obrigatória
a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem como do cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do respectivo edital. No caso de empate, no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. Parágrafo incluído pela Lei nº 13.184 de 2015. Em relação à documentação, a autorização, o reconhecimento, bem como o credenciamento de instituições de educação superior terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. As instituições de educação superior informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-os a cumprir as respectivas condições. As informações aos interessados devem ser publicadas e, segundo o artigo 47 da LDB, a publicação deve ser feita, sendo as 3 primeiras formas concomitantemente, em página específica na internet no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior, obedecendo o seguinte: toda publicação a que se refere esta lei deve ter como título grade e corpo docente, página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos ingressantes sob a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica. Caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para a divulgação das informações de que trata esta lei. A página específica deve conter a data completa de sua última atualização. Em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página específica, em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público, deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido. Caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral. A publicação deve ser feita até um mês antes do início das aulas. Caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações. Deve conter ainda as seguintes informações: a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior, a lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas horárias, a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação, abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente de forma total, contínua ou intermitente. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver. As instituições de educação superior aceitarão transferência de alunos regulares para cursos afins na hipótese de existência de vagas, mediante processo seletivo. A frequência é obrigatória para alunos e professores, salvo em programas de educação à distância. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aulas. Os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. As universidades se caracterizam por 1/3 pelo menos do corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado, e 1/3 do corpo docente em regime de tempo integral.
Vale lembrar que as universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, com produção intelectual institucionalizada. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional, como prova da formação recebida por seu titular. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Os diplomas de mestrado e doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior. Autonomia da educação superior. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades as seguintes atribuições: criar, organizar e extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. Estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão. Fixar o número de vagas de acordo com a necessidade institucional e as exigências do seu meio. Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes. Conferir graus, diplomas e outros títulos. Propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis. Elaborar ainda o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes. Firmar contratos, acordos e convênios. Receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais. Realizar operações de crédito ou de financiamento com aprovação do poder competente para aquisições de bens, imóveis, instalações e equipamentos. Efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. Elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais. Ainda sobre autonomia, as universidades poderão adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento. E para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, a criação, expansão, modificação e extinção de cursos, a ampliação e diminuição de vagas, a elaboração da programação dos cursos, programação das pesquisas e das atividades de extensão, contratação e dispensa de professores e planos de carreira docente. Educação especial, artigos 58, 59 e 60 da LDB. Educação especial é uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, a partir do 0 ano de idade. A educação especial atende educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível sua integração nas classes comuns de ensino regular. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências. Aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Os sistemas assegurarão ainda professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante a articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentarem uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Dos profissionais da educação, título 6, do artigo 61 ao artigo 67. Profissionais da educação escolar básica. A formação dos profissionais da educação terá como fundamentos a presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. A associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. O aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. E trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. A formação docente para atuar na educação básica incluirá, no mínimo, 300 horas de prática de ensino. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação. Será admitida como formação mínima o nível médio para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. Já a preparação para atuar na educação superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente mestrado e doutorado. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios em regime de colaboração deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Os institutos superiores de educação manterão cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar
para a educação básica e programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feito em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho, condições adequadas de trabalho, período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga de trabalho, piso salarial profissional e aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Lembramos que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Dos recursos financeiros, título 7 do artigo 68 ao 77. Recursos públicos para a educação. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas. Os recursos públicos destinados à educação serão originários de receita de incentivos fiscais, receita do salário educação e outras contribuições sociais, receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, receita de transferências constitucionais e outras transferências e outros recursos previstos em lei. Manutenção e desenvolvimento do ensino. Despesas com o ensino são aquelas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis e se destinam à remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas, visando o aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino, realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino, concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas, amortização e custeio de operações de crédito para atender estes itens, aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com pesquisa quando não vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise o aprimoramento de sua qualidade ou expansão, subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural, formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos, programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar, pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia ao ensino. Padrão mínimo de qualidade. A União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá um padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar um ensino de qualidade. A ação supletiva e redistributiva da União
e dos estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativa ao padrão mínimo de qualidade. Lembrando que a ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios se estes oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade em número inferior à sua capacidade de atendimento. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, mas podem ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. Apliquem seus excedentes financeiros em educação. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades e prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Os recursos públicos também poderão ser destinados a bolsas de estudos para educação básica quando houver falta de vagas e cursos regulares na rede pública de domicílio do educando, mas ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. Das disposições gerais, título 8, do artigo 78 ao artigo 86. As disposições gerais trata da educação escolar aos povos indígenas. O sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, e terá como objetivo proporcionar aos índios a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências, e garantirá acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias. A União apoiará e desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, planejados com audiência das comunidades indígenas e incluídos nos planos nacionais de educação, e terão os seguintes objetivos: fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena, manter programas de formação de pessoal especializado destinado à educação escolar nas comunidades indígenas, desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades, e elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. No que se refere à educação superior, o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á nas universidades públicas e privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. No artigo 79, temos uma data especial no calendário escolar. O calendário incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Educação à distância, artigo 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Caberá aos sistemas de ensino as normas para produção, controle e avaliação de programas à distância e a autorização para sua implementação. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado nos canais, com custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público. Concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas. Reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público, pelos concessionários de canais comerciais.
das disposições transitórias, título 9, do artigo 87 ao artigo 92. Disposições transitórias. O Distrito Federal, cada estado e município e supletivamente a União devem realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também para isto os recursos da educação à distância. Integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao Sistema Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar e prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados. E serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. Alunos com altas habilidades ou superdotação. Lei nº 13.234, de 29 de dezembro de 2015. A partir desta lei, a LDB passa a vigorar com as seguintes alterações. A União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, deve estabelecer diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Serão definidos em regulamento a identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado.